Nem seu Moisés casou a neta, que lindez os dois, hein? Coisa boa. Eu vi Graças a as Deus. fotos, Foi tudo eu vi as bem. fotos, que gracinha, que alegria que eles estavam, né? Coisa mais linda. Ela Ai, sorriu o tempo inteiro. Ah, que bom, né? desde adolescente, aqueles dois juntos, tão bonitinhos, né? É Não uma sei coisa. se vocês sabem, eles foram batizados juntos na igreja. Ah, é? Sabia não. A diferença deles é de 4 meses, né? É. Ai, que E bonitinha. eles foram batizados no mesmo dia. Olha só a coisa linda. Eu estava escutando, seu Moisés, eles vão morar fora? Não, Ah, tá. Pensei que não. eles iam morar fora. É que não pode deixar a casa vazia com coisa, né? Lugar vazio tem que arrumar quando tá indo para lá, né? É, o Mas eu, Douglas e a Cláudia estão lá no apartamento que eles vão morar, ajeitando as coisas lá para Ah, ter. que delícia. Isso é muito bom. eu É falei que uma eu benção. uma mensagem para a Ana Nilce, né? Que Vitória também é Ana Nilce, né? O caçula, a gente sabe que ela ficou viúva com ele tão pequenininho, né? E ela criou esses meninos aí no caminho do Senhor e tudo. Gente, é uma vitória para ela, né? Eu preciso mandar Ixi, para ela. muita benção. Quem que vai dar aula, Marquinhos? Sou eu. Ô Marcos, acho que a gente pode começar, não é? Já passaram 5 minutos. Pode começar, pai. Tá bom. Vamos iniciar. Eu vou pedir, então, a Ivani, faz uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, bondade, justiça, Deus grande, forte. Nós te louvamos, Senhor, por mais uma manhã na tua presença, Deus. Nós te louvamos pela oportunidade que, mesmo assim, em meio de internet, Senhor, nós podemos nos reunir para estudar mais de Ti, da Tua palavra, do Teu amor, que traz a nós esperança, Senhor, para que possamos continuar a nossa caminhada aqui neste mundo, Deus. Nós te louvamos pela vida do Senhor Moisés, Pai. Usa ele, Senhor, como o Senhor tem usado ao longo desses anos, para que ele possa abençoar as nossas vidas, Deus. Nós te louvamos por todos aqueles que estão aqui, Senhor, participando neste momento, porque isso é graça tua, Senhor, que coloca no nosso coração estar na tua presença. Nós te louvamos por mais esse dia, seja conosco durante todo esse dia e nesse momento de aula, Pai. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém. 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 Muito bem. Nós temos aí nesse primeiro quadro, ó, a foto do livro, né, que nós estamos estudando, O Abismo entre Promessa e Realidade, o Evangelho segundo Abraão, e do autor aí, Yain Dagid. E hoje nós vamos tratar do capítulo de número 18 do livro de Gênesis. Deixem abertas suas Bíblias aí, em Gênesis capítulo 18. Não é? O título Abismo entre Promessa e Realidade já foi exaustivamente explicado ao longo de todas as aulas anteriores, né? A distância que existe, em outras palavras, entre a promessa que Deus fez a Abraão e a realidade que ele realmente vivia e viveu. Então, ele ficou bem claro para nós que ele não pôde, com os seus próprios olhos, contemplar o cumprimento de toda essa promessa, porque essa promessa não envolvia somente os seus dias, inclusive, não é? Mas envolvia ali para frente, quando Deus fala que ele vai ser pai ou a origem de uma grande nação, é evidente que ele não pôde ver isso, não é? Mas são aqueles que são não só o povo de Israel primeiro, mas também o Israel de Deus hoje, a igreja. Muito bem. O capítulo 18, né, eu vou ler e depois nós vamos começar a desenvolver a nossa aula, mas para tomar consciência de tudo aquilo que está neste capítulo,
Eu vou fazer a leitura, por favor, vocês acompanhem aí. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então perguntou Sara, lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade,
pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Esse é o texto que nós temos, né? E a lição de hoje, ela tem por título, é o capítulo número 8 do livro, O Amigo de Deus, né? Que trata-se, evidentemente, de Abraão. Lembrem-se que na lição passada, Deus mudara o nome de Abrão para Abraão, né? Então, aqui já a partir desta lição, aliás, a partir da lição passada, ele já começou a ser chamado de Abraão, porque há uma pequena diferença entre os nomes, né? Porque esse nome significa realmente o pai, ou a origem de uma grande nação. Passa para o primeiro slide, depois. Então está aí, Abraão, o amigo de Deus. E é interessante, a primeira observação que é colocada aí nesse quadro é a seguinte: Abraão é a única pessoa do Antigo Testamento a receber o título de amigo de Deus. Nem Moisés, nem Elias, nem Davi, nenhum desses receberam da parte de Deus esse título, amigo de Deus. Abraão, sim, ele recebeu esse título, né? Abraão é a única, então, a pessoa no Antigo Testamento a receber o título de Deus, amigo de Deus. Eu vou ler aqui 3 versículos que comprovam exatamente essa afirmação. O primeiro está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Segundo livro das Crônicas, 27, diz o seguinte, eu vou ler, se quiserem acompanhar aí nas suas Bíblias, é interessante. Diz assim a palavra de Deus: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Então, esse é o primeiro texto em que Abraão é nominado, é chamado, não é, de amigo de Deus, não é? Já lá no livro das Crônicas, falando do povo que Deus retirou da terra, que concedeu ao povo dele, ao povo de Deus mesmo, não é? Então, por isso é que o autor diz, né? Lançaste fora dos moradores desta terra e de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Esse é o primeiro texto, em que Abraão é chamado de amigo de Deus. O segundo está em Isaías. Isaías, capítulo 41, versículo 8. É um segundo texto que fala de Abraão como amigo de Deus. Isaías 41, 8 diz o seguinte: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. É Deus falando, através do profeta Isaías.
E o próprio Deus está dizendo aqui que Abraão era seu amigo. Então, agora não é um escritor das crônicas que fala isso. Agora é Deus falando, através do profeta Isaías, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E o terceiro trecho que fala a respeito de Abraão como amigo de Deus está lá em Tiago, lá no Novo Testamento. Tiago, capítulo 2, versículo 23, né? Lá em Tiago 2, 23, nós encontramos as seguintes palavras. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, são 3 versículos que claramente nos demonstram, né, que Abraão era realmente o amigo de Deus, não é? Agora, é interessante ainda destacar o seguinte, que tudo isso aconteceu, Abraão foi considerado amigo de Deus, não é? Por causa da surpreendente graça de Deus, porque somente a graça de Deus, livre e imerecida, pode capacitar uma pessoa, seja ela quem for, ela será imperfeita, a habitar na presença de Deus, que é perfeito, permitir, né, que o impuro se aproxime do Santíssimo e seja chamado de amigo. Vejam bem, Abraão, ele, quando Deus o elegeu e o chamou, quando ele estava lá na Caldeia, ele era um idólatra, vivia no meio de um povo idólatra, não é? E ele foi chamado por Deus para sair de lá, ir para onde Deus ia lhe mostrar, não é? E que daria a ele um lugar. Mais para frente, Deus foi fazendo outras promessas para ele, não é? Então, mas ele era um homem como nós, uma pessoa que imperfeita, pecadora, impura, agora encontra-se face a face com Deus, porque o caso que nós estamos lendo nesse texto é um caso de teofania. O que quer dizer isso? Teofania é quando Deus se revela a alguém assumindo a forma de homem. Então eram 3 pessoas que nós lemos no texto. Uma era o Senhor, porque o texto já começa dizendo, né, quando o texto começa, não é? Claramente a gente vê isso. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, e outros 2 eram anjos. Então, era um homem perfeito, como todos nós. Mas ele, pela graça de Deus, uma graça imerecida, não é? E Deus, ele se encontra ali frente a frente com o Senhor. Então, isso é só pela iniciativa de Deus mesmo, porque nenhuma pessoa pode chegar à presença de Deus sem que ele permita, porque senão ele será fulminado, né? Ainda sexta-feira, quando o conselho faz a sua reunião de oração com o pastor, né? Toda segunda noite, toda sexta noite, o conselho está orando com o pastor e ainda ele leu o texto, né, daqueles filhos de Arão que foram e oferecer fogo, né? Acender incenso e tal perante Deus e foram fulminados, porque eles não poderiam fazer isso sem que Deus o permitisse, porque Deus é santíssimo e a pessoa que quando tem que chegar-se diante dele, como Abraão chegou aqui agora, precisa ser
convocada, vamos dizer assim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, como também acontecia com Moisés posteriormente, não é? Então, essa é a causa. Aconteceu isso porque Deus assim quis que acontecesse, não é? Então, agora, nesse quadro diz, esse relacionamento de Abraão com Deus está disponível também a nós. Porque aí encontra-se o texto que está lá em João capítulo 15, versículos 14 e 15. E diz aí claramente, né? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, 14 e 15. Então, aquilo que foi permitido a Abraão é permitido a nós. Mas para que isso aconteça conosco, é preciso que nós obedeçamos ao que está aí. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, a obediência ao Senhor Jesus Cristo é o que nos permite. E um outro texto claramente que mostra isso, não é? Quando vocês leem a narrativa dos evangelhos da crucificação do Senhor Jesus Cristo, vocês estão lembrados que no momento em que Cristo entrega o seu espírito ao Pai, o que aconteceu lá no templo? Rasgou o véu. O véu se rasgou de cima embaixo em duas partes. E o Santíssimo lá, aquele véu separava do lugar santíssimo, onde ficava a arca, ficava todo. E só o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano. Assim mesmo, ele tinha que se purificar antes, porque senão ele morria lá dentro. Então, vejam bem, quando Cristo entregou-se, aquilo foi aberto. Ficou. Agora, hoje, nós podemos entrar na presença do Senhor, na mediação de Jesus Cristo, e fazendo o que Cristo ensina no seu Evangelho. Então, hoje nós podemos orar, suplicar. Até eu, um comentário à parte, nunca a nossa igreja orou tanto como nesses tempos de pandemia. Né? A gente tem passado por experiências muito agradáveis nessa vida de oração. Seja nas reuniões da própria igreja, seja nas reuniões dos GIS, que, por exemplo, o nosso grupo se reúne para orar. Antes nós estávamos orando segunda, quinta, sexta e sábado. Nós só tiramos o sábado porque segunda nós oramos, terça nós temos a reunião do GIS, que é o estudo, quarta tem o da igreja, então não tem GIS, aí quinta e sexta nós oramos também. Isso desde que começou a pandemia. E nós oramos muito tempo também no sábado. Né? Aí ficou um pouco apertado, porque a pessoa não tinha tempo para a família, às vezes sair à noite, né? Então, demos a folga no sábado. Mas isso, o conselho está se reunindo para orar 2 vezes por semana, toda segunda e toda sexta. Então, na sexta, por exemplo, eu participo de 2 reuniões de oração, uma com o grupo do GIS e outra depois, um pouco mais tarde, com o conselho. Então, vejam bem, nós hoje podemos entrar lá no Santo dos Santos, falar com Deus, Pai, porque Cristo fez a obra na cruz, o nosso pecado foi eliminado, fomos perdoados, e hoje nós podemos chegar. Agora, isso desde que façamos a vontade do Senhor Jesus. Vivamos o evangelho que ele pregou. Né? Muito bem. O outro quadro, Marcos, faz favor. Aí temos um momento que os 3 visitantes misteriosos chegam e se encontram com Abraão, lá nos carvalhais do Manre, que é onde ele morava, não é?
um lugar muito bom para se morar, para ele morar, inclusive, né? Então, aí nós vemos que o líder era o Senhor, era a teofania, Deus aparecendo na forma de um ser humano, né? O líder, então, ele se apressa, né, deixa eu pegar aqui um negócio, porque as fotos estão cobrindo uma parte do texto ali. O líder, que é o Senhor, apresenta a Abraão a promessa de que somente Deus poderia cumprir. Só Deus poderia cumprir essa promessa. Qual era a promessa? A promessa era certamente: voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Então, a gente observa que esses três correm. Abraão vai, se prostra diante dele, conforme está no texto, não é? Prepara, pede para que eles permanecessem com ele, para depois, posteriormente, poderem continuar a sua viagem. Vai, fala com Sara para fazer o pão e tal, pega um novilho, entrega lá para o servo dele para que preparasse, e ainda leite, coalhada, né? Colocasse tudo aquilo no braseiro, aquela palavra lá, borralho, é brasa coberta por cinza para aquecer a carne, né? Fazer o churrasquinho deles lá, né? Então, certamente voltarei a ti. A primeira coisa, então, né, que esse misterioso, né, né, Senhor, um desses três visitantes misteriosos, fala: certamente voltarei a ti daqui a um ano. E quando eu voltar, tua mulher, Sara, vai ter um filho. Então, a gente observa aí, né, que depois de comerem, né, que ele fala isso para Abraão, o estranho demonstrou claramente ali a sua onisciência. Por que ele demonstra a sua onisciência? Porque Sara riu, e ela estava dentro da tenda, fora do alcance do seu olhar, né? Mas ele conheceu os pensamentos de Sara, né? O versículo de número 13 diz assim: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Né? Ele fala que ela riu e o que ela pensou. Isso mostra claramente que aquele que estava diante de Deus era onisciente. Ele conhecia não só o que estava fora do seu alcance da visão, da sua visão, mas que ele conhecia também o que se passava pela mente de Sara. Então, e por isso, ali nesse momento, quando ele faz essa afirmação, né, no versículo 13, que conhecia os pensamentos e mesmo Sara oculta dos seus olhos o que ela tinha feito, que foi sorrir, né? Marcos, só eu que não estou ouvindo ou ninguém está ouvindo? Identidade. Pois não? Alguém Será falou? que deu problema no meu ou é aí? Acho que é o seu, Maria Lúcia, está todo mundo ouvindo. Está todo mundo ouvindo? Agora eu te ouvi, só não estou ouvindo o seu Moisés. Vou sair e entrar de novo. Tá, ok. Então, a gente observa aí, né, que aquele estranho misterioso, vamos dizer assim, que estava conversando com Abraão, né, mostrou a sua onisciência, revelando o riso secreto de Sara e o que ela pensava também, né? E ela estava lá,
segura de que estava escondida, né? E na parte interna da tenda, portanto, fora do alcance da visão. Mas aquele estranho não é surpresa, para aquele estranho, não é surpresa, então, que esse misterioso visitante se identificasse naquele momento como o Senhor, como o Senhor. Né? Então, ali, na sequência do texto, os dois companheiros, que seriam os dois anjos, eles seguem em frente em direção a Sodoma, para investigar exatamente a situação triste que aquela cidade vivia, né? Com relação ao pecado. Né? Vai para Sodoma. Mas o Senhor permaneceu ali e continuou conversando com Abraão, né? Face a face, sobre algumas coisas que aconteceriam, especialmente coisas que aconteceriam à cidade de Sodoma. Então, vejam bem, o propósito da visita era, em primeiro lugar, confirmar a data para o nascimento do filho de Abraão e Sara, um ano após aquela visita. E isso, evidentemente, foi um teste de fé para o casal, que tinha dúvidas, né? Voltem um pouquinho, lá no capítulo 17, né? Voltem um pouquinho no capítulo 17, no versículo 16. Diz assim, foi o texto que nós estudamos no domingo anterior. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Essa era a promessa. Só que o tempo foi passando, né? E ela não se cumpria. Então, é evidente que aquilo, para o casal, era um teste de fé. Vejam bem, o que Sara pensou no momento que, lá de dentro da tenda, ela ouviu o Senhor falar para Abraão, né, que depois de um ano ele voltaria e que Sara teria o seu filho. A primeira coisa que ela pensou, falou, mas escuta, eu já estou velha, meu marido também está velho, ela pensou. Né? O costume das mulheres, quer dizer, nem menstruar mais, ela menstruava. Então, ela achava que aquilo era impossível, ela ter esse filho. Mas olha exatamente, né, o que disse o Senhor, não é? Por que se riu Sara, no versículo 13 do capítulo 18? Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei luz ainda sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não é? O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Não é? Então, aquilo que não é possível ao homem, é possível a Deus. A gente tem visto isso claramente durante esses tempos de pandemia. Há pessoas que praticamente a medicina não tinha mais o que fazer. Porque o culpado da gravidade da Covid-19 no corpo daquela pessoa, né? Mas o povo de Deus estava orando. E essas pessoas sararam. Coisas que são impossíveis ao homem, Deus faz quando lhe aprouve fazer. Então, Deus foi um teste de fé para o casal. Eles titubearam, não era a primeira vez que isso acontecia. Lá quando Sara falou para Abraão se unir à sua serva Agar para ter o filho, já que ela não podia dar, também foi um teste de fé, ela caiu. Tá? Mas agora vejam, Deus foi gracioso, tanto com Sara como com Abraão. Né?
porque Abraão também ficou em dúvida que isso seria possível, né? Versículo 16 do capítulo 17. Olha lá, olha. Então se prostrou, aliás, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Aí no 17, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Então não foi só Sara, não. Ele também riu. E disse consigo mesmo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então, vejam bem, Deus foi gracioso, tanto com a hesitação de Abraão quanto com a de Sara. Por quê? Porque eles eram eleitos do Senhor. E por ser eleitos do Senhor, o Senhor provaria a fé deles. Porque depois ele vai se tornar o pai da fé. Por exemplo, quando Deus mandou ele imolar o seu filho, sacrificar o seu filho, Isaac, que era o filho da promessa, ele não teve dúvida, não. Ele falou, ele falou não, eu acho que ele deve ter pensado assim, não, eu já duvidei de Deus alguma vez, dessa vez eu não vou duvidar coisa nenhuma. Né? E ele foi e fez. Precisou o anjo lá segurar a mão dele, senão ele matava o filho, sacrificava o filho. Então, aqui foi mais uma prova dessa fé, da fé que eles tinham, para mostrar que Deus tinha dito lá no capítulo 17 que abençoaria Sara. E que Sara teria o filho. Abraão riu. Ela tem 90, eu tenho 100. Será? Né? Então, são coisas que a gente observa claramente, né? Que Abraão, né? e Sara são humanos como nós. Pisam na bola também. Mas Deus é gracioso para aqueles com quem ele elegeu, para os eleitos seus. E ele vai trabalhando a vida dessas pessoas a fim de que elas possam ir se fortificando na fé. Não é? Então, vamos em frente. Né? Esse foi um propósito da visita, anunciar o nascimento do filho e passar o casal por esse teste aí. Né? Agora, Deus começa a tratar com Abraão sobre o futuro de Sodoma. E é interessante o que Deus fala antes de anunciar para Abraão o futuro de Sodoma. Né? Olha só que interessante, o texto diz assim, versículo 17, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E disse mais, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem agravado. Descerei e verei. Então, Deus, ele quer que Abraão, como seu eleito, fosse informado de que ele tinha uma deliberação sobre Sodoma. E mais ainda, no versículo 21 ele fala isso, não é? No versículo 21, ele diz, descerei e verei se de fato tem praticado esse clamor, e assim não é, assim
Se assim não é, sabê-lo-ei. Então, ele quer que Abraão seja informado do que ele pretende fazer. Mas ele também deu instruções. Vamos ver algumas coisinhas a respeito disso daí, né? Então, a primeira coisa que a gente observa é a seguinte: o Senhor apresentou também a Abraão suas deliberações sobre Sodoma. Mas ele também foi instruído a orientar os seus filhos. Olha aqui. Porque, versículo 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, é interessante como Deus usa o momento. Ele vai passar para Abraão uma notícia muito terrível. Oh, Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. Por causa do pecado, por causa tal. Bom, isso aí vai ser objeto de aula seguinte, talvez. Então, mas ele também, ao mesmo tempo que ele vai fazer essa informação sobre Sodoma e Gomorra a Abraão, ele instrui Abraão a orientar os seus filhos e sua família para guardarem o caminho do Senhor. É interessante a gente pensar nisso no momento em que ele está falando de uma cidade que vai ser destruída. É claro, fica claro para nós hoje, não é? Que temos a Bíblia todinha pronta a nosso dispor, não é? Que, evidentemente, Abraão tinha ainda, inclusive, lá naquela cidade de Sodoma, um sobrinho com sua família. Ele tinha esposa, 2 filhas e 2 genros. E a cidade que o sobrinho dele morava vai ser destruída por Deus. Isso, evidentemente, quando acontecia, vai levar Abraão a orientar sua família. Olha, nós temos que guardar os caminhos do Senhor seriamente, né? Porque Deus é um Deus também juiz. Ele julga também os nossos atos. Então, ele, no colocar Abraão a par do que aconteceria com Sodoma, ele dá juntamente, olha, Abraão, você vai ter que orientar seus filhos, toda a sua descendência, a guardarem o meu caminho. Não seja omisso nisso. Não é? Isso é interessante, não é? E Deus diz a Abraão ali, eu o escolhi. Então, a escolha é a graça. É a graça que nós recebemos quando Deus nos elege para sermos seus filhos em Cristo Jesus. Depois da graça vem a obediência. Olha, oriente os seus filhos, sua família, a guardarem o caminho do Senhor. Está aí uma recomendação que Deus dá a Abraão naquele dia, e que a palavra de Deus não cansa de nos orientar com relação aos nossos filhos. Por isso, a graça, ela é transmitida, foi transmitida a nós porque Deus assim nos elegeu. Mas depois dela vem a obediência. Toda a nossa descendência, como a de Abraão, tem que ser orientada a guardar o caminho do Senhor. Isso não pode ser omitido, nem desleixado. Isto é
aquilo que a Bíblia ensina para todos nós. A graça vem através da eleição, mas em seguida vem a obediência às ordenanças do Senhor. Lembre-se do texto que eu falei agora há pouco, lá de Jesus Cristo, lá em João. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Fizerdes o que vos mando. Então, é isso aí. A ordem vem em sequência, a graça, não é? A obediência. Ela é interessante que a graça ela não é transmitida automaticamente aos nossos descendentes. Ela não é transmitida. Deus, porque me elegeu, vai automaticamente eleger os meus filhos. Não, não é assim que funciona a coisa. Mas por intermédio dos pais piedosos, que devem instruir seus filhos corretamente, né? Então, assim, também deve ser conosco. O Espírito Santo age por meio da influência do ensino, da disciplina e do exemplo dos pais piedosos para com seus filhos. É assim. Por isso, da mesma forma que orientou Abraão naquele dia, Deus está nos orientando também. Não podemos ser falhos nesse mistério, nessa função, não obedecermos a esta orientação, não é? Muito bem. A graça não é transmitida aos descendentes automaticamente, através de pais piedosos, aquelas são. É o pai dando exemplo, ensinando, educando nos caminhos do Senhor, não é? E assim, diz lá em Provérbios, né? Quando o filho for já em idade mais avançada, não vai se desviar desse caminho, porque recebeu. Então, essa graça de Deus, porque viu o exemplo dos seus pais, e eles vão procurar fazer também com os seus filhos. E assim vai de geração a geração, passando o ensino, a orientação de Deus para cada um de nós. Muito bem, vai em frente. Pode passar para o outro. Em contraste, nós vamos ver um pouquinho agora sobre a família de Ló, lá esse texto, eu apenas coloquei algumas coisas aí, né? Porque isso aí vai ser analisado com mais detalhe numa aula própria sobre esse assunto aí, do que acontece lá em Sodoma, com a família de Ló, né? Mas apenas para nós, né? A gente, quando observa a família de Ló, né? A gente vê o inverso da família de Abraão, né? Sua esposa, olha lá, ela relutou em abandonar Sodoma. Ela deu uma viradinha para trás lá e o que aconteceu, né? Quis olhar lá para a cidade, talvez saudosa já, né? Acabou. A esposa já foi embora. Virou uma estátua de sal. Os seus genros, lá no versículo, capítulo 19, que é o capítulo seguinte, né? Eles vão levar a advertência dos anjos como se fosse uma brincadeira. Não levaram a sério. Resolveram ficar na cidade. Morreram. Suas filhas, as duas, né, que acompanharam a Ló, foram os três, só os três que se salvaram, né, na saída da cidade. Mas o que aconteceu? Elas levaram consigo aquela mentalidade depravada que elas tinham lá em Sodoma. Então, cometeram aquele ato, né? Que teve consequências seríssimas. Embebedaram o pai depois que aconteceu tudo isso. Tiveram relações com o próprio pai, tiveram filho, cada uma teve um filho com ele, e deu origem a dois povos que se tornaram inimigos de Israel ao longo de todo o tempo. Amon, né? E qual é o nome do outro? Esqueci agora. Amon é um. São dois povos que, inclusive, sempre perseguiram os judeus. Bom, então, vejam bem, essa família de Ló era completamente fora da realidade, né? Então,
todos nós vamos encarar esse mesmo tipo de situação, né? E todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, tá lá, segundo Coríntios 5:10. Quando o juízo divino estava para cair sobre Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu, então, junto ao Senhor, mas não foi possível atendê-lo. E nós vamos ver agora no próximo slide. Próximo slide. Entendo. E demora um pouco. Então, Abraão, quando ele recebe a informação de que ia acontecer com Sodoma, ele fala com o Senhor ali. Os 2 anjos foram, mas o Senhor ficou com Abraão. Então, Abraão não alegou possuir méritos. Olha o que ele diz no versículo 27. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Então, Abraão vai fazer uma intercessão em favor de Sodoma. Mas ele coloca-se diante do Senhor, dizendo o que ele é. E ele usa 2 palavras, né? Pó e cinza, olha. Disse Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Mas ele não podia deixar de interceder. Abraão, apesar de tudo, né, ele ia interceder por aqueles ímpios lá, até para familiares. Né? E ele não cessou de interceder. Ele foi pedindo, ele começou pedindo ao Senhor. Ele fala sempre assim: Senhor, se tiver 50 lá dentro daquela cidade, que são justos, o Senhor vai permitir que esses 50 morram junto com os ímpios? Né? Olha até o que ele diz. Né? Ele diz assim para Deus, na sua intercessão, no versículo 25: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha essa intercessão dele. Tá? Aí Deus disse para Abraão: Abraão, se tiver 50 lá, justo, eu não vou destruir a cidade. Aí ele falou: se tiver 5 menos, 45. Deus disse: também não. E foi baixando, foi baixando, foi baixando. Ele foi insistindo, e Deus falando para ele: não, se tiver isso aí, eu não vou destruir a cidade. Até que chega em 10. Foi a última intercessão que ele fez. Né? A intercessão diante de Deus, como Abraão fez aqui, ela exige de nós uma certa condição. Em primeiro lugar, ele estava na presença de Deus e permaneceu na presença de Deus. O versículo 22 mostra isso. Em segundo lugar, ele se aproximou de Deus, 23. E em terceiro, ele reconheceu o quanto a vontade de Deus estava associada à justiça e à retidão, dos versículos 23 a 25, né? Deus, a justiça de Deus está associada à retidão. Então, são condições que muitas vezes aquele que intercede não tem. Primeiro porque não vive na presença de Deus e nem permanece na presença de Deus. Segundo, porque muitas vezes, né, ele nem se aproxima de Deus para interceder. E por último, não reconhece a justiça de Deus. E que essa justiça está relacionada à retidão.
Então, intercessão é uma coisa séria. Né? Então, são coisas que a gente pode observar que e outra coisinha que no versículo 32, né? O versículo 32 diz assim: disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10 justos, né? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Então, ou por indevido otimismo, Abraão podia estar, não, 10 pelo menos deve ter lá, né? Justos. Ou por ignorância, Abraão não chegou a pedir menos do que isso. E é interessante que, verificando esse negócio do 10 aí, por exemplo, o judeu para frente, lá para frente, tempo de Jesus, ou antes até, quando começou o sistema de sinagogas, para se fundar uma sinagoga, era necessário que houvesse no mínimo 10 pessoas. Então, né, ele parou no número 10. Ou ele estava muito otimista que tinha 10 lá, né? Justos, mas ele parou aí. O contraste com a intercessão do Senhor Jesus, que não conhece limites, né? Jesus, quando intercede por nós, ele faz de maneira completa. Por quê? Porque ele é o Senhor Jesus. Ele vive para interceder, está lá em Hebreus 7:25. Se vocês abrirem Hebreus 7:25, fala lá que Jesus, ele vive para interceder. E ele está lá à direita de Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo por mim, por cada um de vocês, por todos aqueles que são seus irmãos, né? Nós somos irmãos de Cristo, como filhos de Deus. Adotivos nós e ele como gerado pelo próprio Deus, né? Então, a oração de Abraão, né, nos mostra o seguinte: nós devemos crer que enquanto houver um remanescente na cidade, há esperança. Devemos continuar intercedendo. Não podemos, entretanto, usurpar o direito de Deus de ser juiz. Né? Nós não podemos, de forma alguma, usurpar o direito de Deus ser juiz. Né? Vamos ver o outro slide. Nós estamos terminando. Essa cidade pode ser salva? Quer dizer, Sodoma poderia ter sido salva? Sim. Se tivesse 10 justos lá, ela seria salva. Quando vocês... Depois eu peço que vocês leiam. Agora não vai dar tempo da gente fazer isso. Vocês leiam o capítulo 16 de Ezequiel. Esse capítulo 16 do profeta Ezequiel, ele relata a impiedade de Jerusalém. E vocês vão ficar surpresos em observar que no texto ela é retratada como mais ímpia do que Sodoma. Jerusalém, a cidade do povo de Deus, cidade de Davi, a cidade do templo. Leiam o capítulo 16 para responder essa pergunta aí. Uma cidade pode ser salva? Ezequiel fala, primeiro ele retrata, nesse capítulo, o pecado que existia em Jerusalém. Olha, o pecado que existia em Jerusalém era tão grande, né? Que a gente pode dizer que, né? Por exemplo, aqui, olha, eu não vou ler agora porque não vai dar tempo. Ela era idólatra, pecado na vida sexual era coisa tremenda. Olha, ela é considerada no texto, ela é pior do que Sodoma. Mas essa cidade pode ser salva? Né? A pergunta é essa. Quando Ezequiel chega no versículo 60, ele começa a falar da
restauração que Deus ia fazer em Jerusalém. Ó Deus falando, eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então, né, isso mostra que mesmo uma cidade como Sodoma, como Jerusalém, pode ser salva. Vejam bem, quando Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive, o que aconteceu? A cidade foi salva. E o sermão dele, sabe? Tinha pouquíssimas palavras. Chegava de esquina em esquina e falava: 40 dias a cidade será subvertida. Era isso que ele pregava. Mais 40 dias essa cidade vai ser subvertida. Esse foi o sermão dele. A cidade inteira se converteu. Então, às vezes, meus irmãos, essa é a minha experiência. A gente fica pensando, poxa, uma cidade, né, como Rio Preto, que pecado que tem aqui, mas olha lá, se tivesse 10 justos lá, então a gente fica pensando, por que Deus está poupando, né, tanto tempo para Jesus voltar? Né? A gente fala, caramba, ninguém mais quer saber de Deus, todo mundo pecando aí, fazendo as piores coisas. É uma violência, a sexualidade está vazando pelos poros das pessoas, e Deus não faz nada. Será que Deus não vai exercer um juízo aqui? Pode ser que ele faça. Ele exerceu lá em Sodoma e Gomorra. Mas o que nós devemos, como crentes do Senhor Jesus, fazer como Abraão fez: interceder pela cidade. Porque, por causa dos pequeno rebanho que Deus tenha numa cidade, ele pode poupá-la do pior. Não vamos ser julgadores, vamos entregar o juízo para Deus. Deus é juiz. Nós apenas temos que fazer é interceder. Isso, para mim, foi uma lição. Eu creio que para muitos pode ser também. Então, esse é o estudo de hoje, né? Do amigo de Deus, Abraão, um exemplo para nós. Tanto nas suas fraquezas, como também nas suas vitórias. Né? Uma coisa caracterizava Abraão e nos caracteriza. Nós somos eleitos. Glória a Deus por isso. Amém. Se alguém tiver alguma coisa a colaborar, quiser dizer alguma coisa, esse é o momento. Eu queria fazer uma pergunta. Deus apareceu para Abraão aí como homem. Para Moisés, ele apareceu na sarça. Mais alguma outra pessoa viu Deus como Abraão viu ou não? Se tem outra pessoa, são os casos que a Bíblia mostra de teofania. Teofania é ele aparecer. Ele aparecia antes de Jesus vir. Certo. Mas para quem mais ele apareceu? Agora, depois que Cristo veio, eu não sei. A gente fala, na Bíblia, fala que o apóstolo Paulo foi orientado diretamente por Cristo. Mas ele era um vaso escolhido. No Novo Testamento mesmo. Além de Moisés e Abraão, assim que viu como homem, Abraão, por exemplo, Elias falava com Deus, mas ele falava com Deus também, assim como Abraão? Como Deus estava aparecendo na forma de figura humana, era olho no olho. Entende? Moisés, ele era o único que podia entrar na tenda lá, onde Deus manifestava a sua glória. Né? E quando ele subiu lá no morro, ele desceu com o rosto resplandecente até. Então, ele tinha essas experiências, mas era ele. Agora, isso não era uma coisa comum, era com algumas pessoas que Deus escolhia para missões muito grandes. E depois, no Novo Testamento, é Paulo, que eu sei. Não é? Lá em 1 Reis fala que o Senhor apareceu a Salomão. Capítulo 9.
né? Então, tem algumas situações, principalmente quando na Bíblia está Senhor tudo maiúsculo, né? Então, ou o anjo do Senhor é o Senhor, é Deus, né? Teofania, né? Como meu pai falou. Entendi. Mas aí não seria Jesus? Sim, Sim, o anjo do Senhor ali seria é Jesus. sempre Jesus. É sempre É Jesus. sempre Jesus, né? É, Ai, Mas, gente, que Marcos, coisa aí eu linda. entendi que assim, a glória de Deus apareceu a Salomão, né? Assim como a glória de Deus apareceu a Moisés, para exatamente. Moisés. É isso. Agora, eu entendi que a Maria Lúcia está perguntando assim, sabe, essa forma de homem, Isso. ou aquela sarça ardente, uma coisa que personifica. Não é, Maria Lúcia? Porque, por exemplo, aqui fala, né, os 3 homens, né? Então, ali a gente vê que com Abraão eram 3 homens. Isso que eu queria saber, se será que outras pessoas viu Deus assim como homem? Só com uma glória. Quando fala a glória de Deus, não é? É aquilo que a gente observa também na pessoa de Jesus Cristo no momento da transfiguração. Isso. Né? Então, até as vestes dele se transfiguraram, né? Ficaram brilhantes, aquela coisa toda. Então, ali, essa é a manifestação da glória na pessoa de Cristo. Né? Porque os 3 ficaram tão extasiados que queriam ficar lá, não queriam sair mais de lá, né? Pedro, Tiago e João. Então, isso também se manifestou na pessoa de Cristo. Mas de uma maneira... Por isso é que João, quando escreve, ele diz assim, lá no Evangelho, né? Que vimos a sua glória, porque ele se lembrava do que aconteceu lá em cima. Eles viam a pessoa de Jesus, diretamente, andando com eles. Mas lá no monte, eles viram a glória, a manifestação da glória. Quando, lá no Templo de Salomão foi inaugurado, vamos dizer assim, a glória desceu lá, encheu o templo. Então, é uma manifestação assim especial de Deus, que faz com que as pessoas sintam a presença dele. E lá naquele monte, né, que só Moisés podia aproximar, o povo não, porque senão seria fulminado. Por quê? Porque era a glória de Deus que estava lá. É a glória do Santíssimo. Né? Moisés tinha sido capacitado por Deus para estar ali falando com ele. Então, são manifestações especiais de êxtase, assim, uma coisa... Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que ele não sabe se em sonho, se em visão, etc., ele foi, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele foi até o 3º céu, né? Que ele viu coisas que são... Indescritível. Indescritíveis, inefáveis, quer dizer, que não se pode nem falar. Então, a glória é um negócio, é uma manifestação assim, exuberante do Deus, né? Agora, quando ele vem em pessoa, é uma pessoa. Quem falou com João foi um homem. Era Cristo. Quem falou com Abraão era Cristo. Né? Ai, já pensou? Ai, meu Deus. Que maravilha, né? Ai, meu pai. Sabe o que essa aula me fez lembrar? Há muito tempo atrás, eu era adolescente, eu não sei se a Maria Lúcia, a Glória, o Fábio lembram disso, que eu era daquela época. A Maria Zerunian falou uma vez na aula, numa aula na escola dominical, eu nunca me esqueci disso. Ela trabalhava, se eu não me engano, na Caixa Econômica, ou na nossa caixa ali no centro da cidade, do lado da catedral. E ela falou que Deus não... Ela falou para os que trabalhavam com ela que o juízo de Deus não caía sobre a cidade de Rio Preto por causa dos justos que estavam aqui em Rio Preto.
Isso ficou marcado, né? Mas eu fico assim, eu acho que muitas vezes, eu vou falar por mim, hein? Eu acho que eu sou que nem é, Jonas, né? Eu quero mais que desça fogo do céu, né? Então, Jonas não queria pregar, queria que Deus descesse o fogo do céu, acabasse com o Nínive já de uma vez. E ontem eu estava comentando com a Gabi sobre isso. A gente estava assistindo um filme e aí vem, joga fogo sobre uma cidade, né? Aí a gente comentando, nossa, às vezes parece que a gente quer isso, né? Eu falei assim, o nosso coração é assim, né? E se a gente for sincero com Deus, a gente vai ver. Eu assisti um filme brasileiro, se eu não me engano, chama O Doutrinador. O cara dizima Brasília, né? Olha, que teve de gente que vibrou com aquele filme. Aí eu falei, isso, a gente não tem a atitude, né, que Abraão teve, que foi a mesma que Paulo teve, né, de interceder. Então, a preocupação de Abraão não era com a família dele só. Ele estava preocupado com o remanescente e com o povo, para que o povo se arrependesse, né? Então, apesar de Jonas querer que dizimasse, Deus transformou e fez com que aquele povo todo se arrependesse em Nínive, né? Então, essa deve ser a nossa atitude. E aí eu falei, quando eu li essa lição, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque Verdade. a Tem que ter gente... vontade mesmo. Principalmente nos políticos, né, Marquinhos? Nossa, principalmente. Ai, gente. Ô, Marcos. Hã? Marcos, Oi? eu estou com a minha câmera desligada porque eu estou com defeito aqui no meu notebook, ela não está resolvendo funcionar hoje. Ah, tá. Mas a respeito disso que você estava falando aí, uma das coisas que eu notei lá no texto da lição é isso, né? Que o autor fala da necessidade de orar pelos inimigos, Isso. né? Porque isso me chamou bastante atenção, né? Eu penso exatamente como você, né? A gente sempre tem a tendência de ser condescendente com os nossos erros e bastante severo com os erros das outras pessoas, né? Então, Justiça assim, própria nossa. tudo tem uma desculpa quando a gente erra, né? A gente tem sempre uma justificativa e com os outros a gente está sempre desejando que eles sejam castigados da forma mais severa possível, né? E principalmente aqui nesse Brasil nosso, né? Que a gente tem muita gente que é merecedora mesmo, né? Independentemente de estar ou não julgando as pessoas, a gente sabe que o Brasil já sempre foi, né? Desde o seu descobrimento, a sua origem, e cada dia mais tem se tornado um país injusto, né? De injustiça social, injustiça moral, todo tipo de coisa errada, né? Inclusive nós evangélicos também, infelizmente, fazemos parte, né? Talvez aí estejamos, né, alguns representantes nossos entre os que adotam as piores práticas, né, porque inclusive fazem em nome de Deus, que eu acho que é até mais grave, né? Então, assim, eu acho até que eles são dignos de um castigo ainda maior, né? Mas de qualquer forma a gente está sempre desejando isso, né? Que Deus castigue o ímpio, né? Quando na verdade a gente vê pela lição aí, né, que talvez esses ímpios aí não sejam mais dignos de um castigo maior do que o nosso, né? Porque falta misericórdia da nossa parte, né? Falta, exatamente. Deus demonstrou aí nessa passagem aí, né, uma tremenda misericórdia com os habitantes de Sodoma, né? Quer dizer, ele só destruiu a cidade porque realmente não tinha jeito, né? Não chegou a encontrar nem 10 justos ali, né? No meio de uma população muito grande, né? E ainda assim acabou salvando, né? O Ló e as filhas, né? No entanto, a gente não consegue se colocar nessa condição aí de Deus, né? Então, a lição, pelo menos para mim, uma das coisas que eu marquei como importante é isso, né? De aprender que nós devemos, né, orar, inclusive, pelos nossos inimigos, né? Porque essa é a posição de Deus. Quantos inimigos do Evangelho, citando o exemplo de Paulo, que era o inimigo mortal do Evangelho, né? Em algum momento, não acabaram sendo transformados, né? E usados por Deus para uma missão especial, né? Paulo foi formado, né? Teve uma formação humana, né? Formidável, né?
Isso acabou servindo para que ele, na sua ignorância, né, no seu período de ignorância, perseguisse os cristãos, porque ele era um judeu severo no cumprimento daquelas regras que eles estabeleceram para si, né, totalmente contrárias ao espírito que Jesus revelou, mas num outro momento de inimigo feroz, né, ele se transforma no maior soldado, né, no maior doutrinador do evangelho, da nova aliança de Jesus. E falando só para completar sobre o que a Maria Lúcia falou, um pouquinho antes, aí no capítulo 16, nós já vimos aquela passagem de que quando Agar resolve fugir, porque a Sara resolveu persegui-la por causa da gravidez, né, ela tem um encontro com um anjo do Senhor no deserto, né, que a convence a voltar. E aí ainda bem que você fez a pergunta para o seu Moisés, né? Não para mim, porque essa questão dessas teofanias, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são uma das questões mais intrincadas da Bíblia, né? São as coisas mais difíceis, né? Os estudiosos contendem e divergem bastante sobre isso, né? E é difícil para a gente entender, né? Até porque o que o Marcos lembrou, né? Dependendo de como o texto é escrito, né, ele quer dizer alguma coisa a respeito da pessoa de Deus ou da forma como ele se manifestou, né? E a gente não tem acesso à linguagem original para perceber essa diferença, né? E só um detalhe, eu fui ler sobre a questão que o senhor Moisés falou dos 10, né, que é o número necessário, que até hoje os judeus só estabelecem uma sinagoga quando há no mínimo 10 homens, né? E hoje eles discutem se as mulheres podem ser contadas. Mas é interessante que eu estava dando uma lida sobre isso e acabei caindo num comentário, num site judaico mesmo, que ele fala da questão de Sodoma e Flávio Josefo, né, que foi praticamente contemporâneo lá aos tempos de Jesus, que é um historiador famoso, menciona lá que durante muito tempo tinha lá entre os judeus o comentário de que a estátua de sal, né, da mulher de Ló, que ela se transformou durante muito tempo, eles indicavam onde é que ela se encontrava ainda, né? Os judeus chegavam a apontar um marco de sal naquela região lá para indicar que aquela foi a confirmação da transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal. Eu achei interessante isso. Encerro por aqui, gente, senão a gente vai ficar aqui até... Essas coisas de história me chamam muita atenção e eu me perco nesses assuntos. Eu posso só fazer uma colocação rápida? Claro. A respeito dessa questão do julgamento e de orar, né? Pelos inimigos e por aqueles que a gente acha que não tem mais jeito. Deus tem me dado uma grande oportunidade de aprender sobre isso na Missão Vida. Porque eles não são simplesmente moradores de rua. A grande maioria deles foi preso várias vezes. A grande maioria deles eram traficantes. Muitos deles. Até um rapaz que passou por lá era do PCC. E Deus tem me mostrado muito que cada um deles, a minha experiência pessoal com eles é de que são pessoas que merecem a nossa oração. Mesmo aqueles que vão embora, eu continuo orando, porque Deus colocou no coração deles a semente. E eles me mostram um lado muito bonito. A minha experiência pessoal, eu nunca tive uma experiência ruim com nenhum deles lá. O respeito, o carinho com que eles me tratam é algo impressionante. Então, Deus tem me mostrado que todos são dignos da nossa oração, da nossa intercessão, e que nunca nós sabemos em que momento eles poderão ou não ser alcançados. E que a nós só compete orar, amar e mostrar esse Jesus amável, com o nosso caráter, tratando eles com respeito, com carinho, com amor, seja quem for, seja o político, seja o bandido, seja quem for. É o nosso caráter de Cristo que pode, talvez, ajudar essa transformação. Então, Deus tem me ensinado muito sobre isso, sobre o não julgamento, sobre a não justiça própria, porque nós somos todos pecadores. E se não fosse, a única diferença que existe entre nós e qualquer outra pessoa é que Deus olhou por nós. Porque eu sempre me faço a pergunta, não sei,
Eu não sei porque Deus me escolheu. A única coisa que eu posso fazer é louvar. Louvar de todo o meu coração e honrar essa escolha que ele fez com a minha vida. Que é a única forma da gente conseguir mostrar esse Jesus para as outras pessoas. Então, a gente não julgar, eu acho que é muito difícil, mas que a gente tem que orar a Deus todos os dias, para que Ele coloque no nosso coração esse amor de Cristo, de intercessor pelas pessoas. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Obrigada aí, gente, pelas respostas todas. Deus abençoe a todos. Desejo um bom domingo. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Tchau, tchau.